Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde. Estamos iniciando o painel 14, superendividamento em tempos de pandemia. Queremos agradecer a presença de todos que participam deste painel, principalmente aos palestrantes que aceitaram o convite para falarem sobre superendividamento em tempos de pandemia neste congresso, neste grandioso congresso, o primeiro congresso digital Covid-19, que vai tratar das repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Convidamos primeiramente a doutora Cláudia Lima Marques, que falará sobre o PL 3515-2015, que é um projeto de lei que trata do aperfeiçoamento e disciplina o crédito ao consumidor e dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Doutora Cláudia terá 15 minutos para a fala. O currículo da doutora Cláudia é imenso, mas vamos reduzi-lo apenas na informação que ela é vice-presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal, doutora em Direito da Universidade de Heidelberg, professora titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E com muito prazer recebemos ela aqui, nossa amada vice-presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor. A palavra é sua, doutora Cláudia. Muito obrigada. É uma grande honra estar participando desse grandioso congresso, que trata do importante tema dos efeitos da pandemia. E justamente o superendividamento, que pode ser definido como a impossibilidade do consumidor de boa-fé fazer frente à totalidade dos seus créditos que venceram e os que vencerão, sem prejudicar o seu mínimo existencial, isto é, aquilo que ele necessita para os gastos do dia a dia, esse tema é de suma importância e escolhi como meu subtema o projeto de lei 3515 de 2015. É um projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que quando aprovado for, trará 2 capítulos novos ao Código. O nosso Código vai completar 30 anos, e, ao contrário do Código do Consumo da França, de 1993, ele não possui um capítulo sobre o combate ao superendividamento. Então, gostaria de dividir a minha fala curta em 2 partes. Uma primeira, porque é tão necessária a aprovação desse projeto, e a segunda, sobre os detalhes, isto é, o que está previsto no projeto. Primeiro, quanto à necessidade. Os órgãos, as organizações mundiais já se manifestaram. O Banco Mundial, em 2012, afirmou que é necessário a todos os países, principalmente aos emergentes, aos não desenvolvidos ainda, ter uma saída para a pessoa física que cai em superendividamento. O superendividamento ou o endividamento é muito comum nas sociedades de consumo mais desenvolvidas. Então, crédito e consumo é como se fosse uma moeda. Gira, gira, mas um dia cai. Por que cai? Eu fiz uma pesquisa com 6.165 pessoas que recorreram ao Sejusc, se dizendo superendividados. E qual foi o acidente da vida que levou-os a procurar essa ajuda para conciliar em bloco as suas dívidas? Em 26,5% era a redução de renda, que agora na pandemia já atinge mais de 30 milhões de pessoas, segundo o PNAD Covid.
24,3% era o desemprego. E agora, na pandemia, nós temos uma taxa histórica de 13,1% de desempregados da população no país. E 20,6% era doença ou morte na família, que também, nesta pandemia, temos em largos números, não é? O Banco Mundial, nesse relatório, afirma que é necessário este tipo de lei, tanto pelos seus efeitos microeconômicos, porque a pessoa é reincluída na sociedade de consumo, e a sociedade, ou a economia, o mercado, precisa desse consumidor para continuar a vender. Nós vemos nos jornais da última semana que os shopping centers abriram para lucrar apenas R$ 50 por dia, porque falta confiança na sociedade. E o segundo motivo do Banco Mundial é justamente o empreendedorismo, uma vez que a pessoa, se não tiver confiança, esse microempresário que fecha a sua loja, o que ele vai ser? Vai ser um consumidor. E se não consegue nem despender o mínimo existencial, quanto mais, vamos dizer, ser um consumidor ativo na sociedade. A OECD também já se manifestou em julho do ano passado, o Banco Central do Brasil também se manifestou nesse sentido. Então, todas as grandes organizações mundiais já se manifestaram sobre a necessidade desta lei. Quais são os modelos de proteção jurídica do superendividamento, né? O modelo mais famoso é o dos Estados Unidos, que existe desde o século XIX, é chamado Fresh Start, que assemelharia a uma falência da pessoa física. Inclusive, está no Código de Falências. 2 capítulos podem ser usados pelas pessoas físicas, os outros apenas pelas pessoas jurídicas. Mas o modelo que está no projeto de lei 3515 é um modelo europeu, melhor dizendo, um modelo que começou na França, no Código de Consumo da França, um capítulo especial que é chamado da reeducação financeira. E por quê? Ao contrário dos Estados Unidos, que o modelo é chamado Fresh Start, o direito de recomeçar, o começar de novo, vende tudo e começa de novo, os europeus preferiram um plano de pagamento, inicialmente sem perdão, como é o projeto 3515, e hoje já existe até perdão de dívidas ao final para alguns grupos de pessoas, principalmente os desempregados. Ele se chama reeducação financeira porque ele faz um plano de pagamento em até 5 anos e a pessoa se compromete a pagar a todos os seus credores e não prejudicar o próprio plano de pagamento, reiniciando, assim, a sua cidadania financeira e reeducando-se financeiramente. Bem, se o projeto é tão importante, segundo tantos órgãos internacionais e a agência nacional, se tem apoio da AMP, da Senacom, do MPCom, enfim, de todas as carreiras jurídicas, da Defensoria, do nosso Conselho Federal da Ordem, da nossa comissão, por que ainda está parado e o que esse projeto prevê e se ele, por acaso, fez apenas uma transferência sem adaptação dos modelos que existem do direito comparado. Bem, esses são 2 capítulos, né? Um capítulo sobre o tratamento e um capítulo sobre a prevenção. Eu vou rapidamente falar 3 aspectos principais sobre cada um desses capítulos que entrariam dentro do Código de Defesa do Consumidor, agora para festejar os seus 30 anos, né? Vamos começar com o tratamento, que é mais importante, isto é, a pessoa já caiu em superendividamento. O IDEC avalia que nós temos hoje, pela última PEC da Câmara de Comércio, nós temos 67,1% da população endividada, né? Então, a metade deve estar em superendividamento, né? O IDEC avaliava, antes da pandemia, que eram 30 milhões de pessoas. Hoje, em nova visão com o Brasilcom, já estamos falando de 42 milhões de pessoas. Isso porque cerca de 17,8 milhões de pessoas, segundo o IBGE, né, no PNAD Covid, deixaram de procurar trabalho. Eles não são desempregados no sentido estrito da palavra, mas, vamos dizer, estão parando a economia brasileira, né?
Então, o tratamento, o remédio previsto nesse projeto de lei é muito simples. É uma conciliação em bloco para o credor de boa-fé, sem perdão de dívidas, e excluindo dessa conciliação em bloco o credor que cometeu alguma fraude ou contratou o crédito sem a intenção de pagar. Portanto, alguém que sofreu aquele acidente da vida antes mencionado. Essa conciliação em bloco é baseada toda na boa-fé, no dever de cooperar, na chamada exceção da ruína, porque não pode estar de boa-fé aquele que sabe que o outro está na ruína ou na falência, vamos dizer, se fosse uma empresa, né? E aumenta os seus ganhos e ainda leva o outro mais à falência, né? Aquele que não renegocia, que não coopera para que ele possa pagar. Então, nesse espírito de cooperação e boa-fé, há uma conciliação em bloco que preserva o mínimo existencial. Esse é um ponto muito inovador do projeto, copiado do modelo francês, mas é diferente do que temos hoje nos feirões de dívidas, nas revisionais, que são ações individuais, ou nos feirões de dívidas, em que as negociações são individuais. A pessoa promete tudo no primeiro, já no segundo não consegue pagar. 70% dos feirões de dívida, e houveram mais de 800 no ano passado, segundo a Febraban, não tem sucesso. Bem, nessa conciliação em bloco, o credor fará um plano de pagamento, isto é, preservará aqueles seus gastos mínimos de existência. Hoje, o principal seria alimentação e um lugar para morar, para estar protegido da Covid, não é? Roupas, conforme a estação do ano, enfim, é o mínimo para a sobrevivência sua e da família. Preservar o mínimo existencial significa que ele vai cumprir o plano de pagamento. Nós analisamos esses 6.165 casos que fizeram essa conciliação em bloco no pioneiro Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Sejusc, e não achamos até agora ninguém que não pagou e que beneficiaram 15.942 credores, isto é, quase 16. De 6 mil pessoas, 16 mil credores, trazendo um grande alívio a esses credores que se davam por perdida esses créditos, né? Dois outros pontos, esse sistema que começou lá com Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, duas magistradas que ganharam o Prêmio Novare, ele também começou junto com a Defensoria Pública. Assim, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem um projeto pioneiro, o Procon São Paulo tem um projeto pioneiro, e fazem essa conciliação em bloco. Então, o segundo ponto que eu quero destacar desse projeto é que permite a todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor fazer essas negociações em bloco. Bem, e agora Doutora o último Cláudia, ponto. 5 minutos. Perfeito. Agora o último ponto, que é, caso a pessoa esteja em dia, muitas vezes não há renegociação se a pessoa está em dia, não é? Só quando vai para o Serasa, Cadinho, tem o nome sujo, né? E muitos dessas pessoas fazem de tudo para poder pagar as suas dívidas. Então, nesse caso, se o credor não quiser conciliar, há a possibilidade no projeto de uma conciliação judicial. E aí sim o juiz examinará como foi contratado esse crédito e, enfim, proporá um plano de pagamento para essa pessoa. No projeto, repito, não há perdão de dívidas. Mas o projeto é muito mais, e eu vou aproveitar meus últimos 3 minutos para falar sobre o outro capítulo, que é de prevenção. Ali, o modelo também é europeu, é o chamado crédito responsável, que está nesta resolução, nessa recomendação da OECD de junho de 2019. Crédito responsável significa informar, dar cópia do contrato, avaliar, fazer um crédito para que a pessoa possa pagar o crédito. Vejam, no Brasil, os intermediários, os pastinhas, eles ganham tão logo consigam um cliente. No mundo, é depois dos pagamentos, justamente para melhorar essa cultura do pagamento. E o último aspecto que eu quero destacar aqui é também da publicidade de crédito. O crédito é um contrato sentimental, e essas publicidades dizendo que
não há risco no crédito, que a taxa é zero, que o juro é zero, essas publicidades acabam enganando os consumidores. Então, há todo um pacote com as melhores práticas mundiais de prevenção do superendividamento. Eu termino dizendo que a Ordem dos Economistas do Brasil e o Instituto por um Capitalismo Humanista calcularam que, se esse projeto entrasse em vigor, qual seria o ganho para a economia brasileira no pós-pandemia. E calcularam entre 200 bilhões a 555 bilhões, simplesmente com esta ideia de conciliar, de pagar, de trazer esses créditos, mas de preservar o mínimo existencial para as famílias. As famílias são responsáveis por mais de 60% do PIB brasileiro. Então, esse é um projeto dos mais importantes para o pós-pandemia. Vamos nos engajar nessa luta e aprovar esse projeto que está na Câmara de Deputados. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Cláudia, mais uma grande explanação sua. Muito obrigada. E vamos aprovar o PL 3515. Isso é a nossa meta, né, doutora Cláudia? Então, passando a palavra agora para o nosso convidado, desembargador Jones Figueiredo Alves, que falará sobre os aspectos sociais e impactos do superendividamento, capitalismo, humanismo, políticas públicas necessárias e atuação do Poder Judiciário. O desembargador Jones Figueiredo Dantas é desembargador decano do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, membro da Academia Brasileira de Direito Civil, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família e integrou a missão humanitária da ONU, em Moçambique. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, embargador Jones. É uma honra estar aqui com o senhor. Passe, então, a palavra para que nós não percamos tempo para saborear aí as suas colocações sobre o superendividamento. Boa tarde a todos. Cumprimento Maria Miranda, nossa mediadora, e, ao cumprimentar a Cláudia Lima Marques, a nossa mestra, por ela e com ela celebraremos os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, no dia 11 de setembro, e oxalá com a sanção da lei do projeto 3515-2015. Cumprimento todos, cumprimento Roberto Pfeiffer, é uma honra também compartilhar com ele esse debate. De saída, eu direi que as famílias subendividadas estão em mora da dívida e em mora da vida. Esse superendividamento, como um estado patológico do consumo, que conduz a pessoa física devedora e consumidora, leiga e de boa-fé, à impossibilidade de satisfazer as suas dívidas atuais e as dívidas futuras de consumo, como é da melhor definição oferecida por Cláudia Lima Marques em sua doutrina, adquire agora uma maior relevância dentro do período da pós-pandemia, por analisar com maior ênfase a dramaticidade, as vulnerabilidades desse decorrente. São famílias que sofrem uma drástica redução de renda, o desemprego ou as doenças, e que perderam a capacidade de adimplemento com as suas obrigações, salvo com o gravame de um sério comprometimento do seu mínimo existencial. É esse, portanto, o fato jurídico que é mais importante para o futuro da economia, quando o número dos atuais 30 milhões de superendividados, tendendo a levar para 42 milhões, como disse Cláudia Lima Marques, e quando nós já temos 62 milhões de pessoas endividadas. Essas famílias não podem ser subtraídas do seu poder de aquisição aos bens essenciais, à segurança de sua existência, como as dos direitos de moradia, de subsistência, de acesso à saúde, pelas relações jurídicas contratadas ou as que devam ser implementadas. Esses tempos jurídicos de pandemia são de humanidades reclamadas, dos sentimentos solidários comuns e de responsabilidades sociais conjugadas, impondo-se, portanto, a aperfeiçoar as relações jurídicas e sociais para que o direito e a sociedade aprendam melhor manejar as dívidas e o incumprimento justificado e acidental dos devedores sob a ótica de um capitalismo humanista. Afinal, o consumo das famílias tem uma contribuição decisiva à atividade econômica,
e corresponde a 65% do PIB nacional, como base de uma sustentação, quando os dados do IBGE indicam que esse consumo cresceu 1,8% no ano passado, em terceiro ano consecutivo de crescimento. Há, portanto, se reconhecer o perfil do bom pagador e das circunstâncias que o coloca inadimplente ou em insolvência civil, tal como se reconhece o modelo do bom pai de família em sua conduta diligente, como formula o Código Civil francês no seu artigo 1137. Será, portanto, pelo viés do mesmo padrão de conduta, ao correto cumprimento esperado de uma obrigação, que também encontramos no direito francês a figura do sobreendividamento, onde, com a sua primeira lei especial de 31 de dezembro de 1989, a chamada Lei Nieritz, obteve-se um tratamento jurídico específico e adequado do superendividamento. Enquanto isso, não temos na ordem jurídica do nosso país o trato do superendividamento como um problema jurídico, a falta de normas próprias ausentes tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. Muito ao revés, o próprio Instituto da Insolvência Civil da Pessoa Física, que estava no Código de Processo Civil de 1973, no seu artigo 768, não foi reprisado pelo atual Código de Processo Civil de 2015, quando, para a pessoa jurídica, a Lei 11.101 de 2005 veio empreender uma melhor dinâmica ao processamento da sua recuperação judicial. Agora, esse projeto de lei 3515 vem atualizar o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, tratar de forma específica o endividamento. É o mesmo mercado de consumo que o democratiza sob a égide da economia acessível, massificando a oferta de crédito e o estimula de forma desmedida, que deve agora, responsavelmente, ensaiar as primeiras medidas para a reestruturação das dívidas e apoiar iniciativas dessa ordem em apoio aos subdevedores acidentais. Quando, então, as repercussões socioeconômicas da Covid afetam o mundo inteiro, implicando o surgimento de legislações emergenciais de crise e uma pauta humanitária de novos deveres jurídicos, há, portanto, um dever geral de renegociação das obrigações contratuais, sobremodo nos contratos de consumo, nas relações bancárias e nos demais contratos em geral. Esse dever de renegociação está intrinsecamente ligado à essência dos contratos para o seu reequilíbrio contratual, como um dever anexo à cláusula da boa-fé objetiva, extraído do artigo 422 do Código Civil, implícito a todos eles. E em sua mais atualizada doutrina, situada nos estudos de Anderson e Schreiber, torna-se agora um dever que, ineludivelmente, também se apresenta como um encargo dentro da função social e do interesse da preservação dos contratos. É bem dizer, então, que se o desequilíbrio do contrato se opera na circunstância acidental da perda de capacidade de pagamento das obrigações do contratante, caberá ao credor o dever de renegociar para a mitigação de suas perdas e ao devedor o planejamento ordenado de seu adimplemento possível. Não é da tradição do nosso sistema econômico, em situações como essas, o perdão de dívidas diante do comportamento não culposo do devedor, como sucede nos Estados Unidos em diversas circunstâncias de crise financeira. Ali se entende que a insolvência não pode estigmatizar o devedor, pessoa física, a tanto não poder prejudicá-lo como um membro produtivo para a economia do mercado. Existe para o subendividado um imediato recomeço, o fresh start, já referido, permitindo-se a extinção das dívidas para concretizar essa recuperação econômica. Em nosso país, se torna, portanto, necessário, a meu sentir, que o sistema jurídico possa contemplar de rigor nos contratos de trato continuado de longa duração a causa do dever de renegociação, a possibilidade de moratórias excepcionais a diferir o tempo obrigacional e, sobretudo, a chamada exceção de ruína por perda substancial e acidental da capacidade de pagamento, ensejando a revisão dos contratos, mesmo os de não consumo, quando o subendividamento se apresenta excusável. Consabido, portanto, que o contrato, como uma relação jurídica de fim social, tem a sua teleologia na satisfação do interesse da prestação, a justiça contratual há de exigir, de forma designada, nos reflexos da pandemia,
que a renegociação seja decorrente diretamente da ética do contrato, como um corolário da boa-fé objetiva, mesmo a falta de cláusula nesse sentido. Demais disso, a cláusula de dificuldade, muito comum nos contratos internacionais, como instrumento de conservação do negócio jurídico, deve ser um novo paradigma dos contratos, de presença obrigatória, servindo à segurança da economicidade do contrato. Impedirá, por certo, endividamentos aquecidos com a readaptação oportuna da avença às circunstâncias impostas pelas dificuldades econômicas trazidas em acontecimentos novos. É certo que a falência falimentar torna, portanto, indigente a sociedade, toda a sociedade, e o acesso ao crédito para a população de menor renda deve contemplar, por isso, obrigatoriamente, incentivos menos onerosos, sob pena de torná-los mais pobres ainda. O fundamento teórico da retomada das famílias subendividadas ao seu reingresso na economia tem por base a mensuração dos chamados juros reais, cuja equação ainda não foi resolvida, tendo sido, inclusive, excluída a necessidade da sua constituição, tal como programada no texto constitucional. Urge, portanto, que se pratique, para uma eficaz solução do subendividamento, juros sociais e não mais juros vertiginosos, à conta de um sistema oligopolizado do mercado bancário. Reclama-se, há tanto, uma sensível e necessária redução de margem de lucros maiores que o mercado de crédito tem obtido. Em exame das repercussões econômicas, o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, anunciou que a crise já afeta o mercado de trabalho de 53,5% das famílias brasileiras. Essa pesquisa indicou que as famílias mais afetadas foram cerca de 25% tiveram redução ao proporcional tempo de trabalho. Uma pessoa do núcleo familiar, em 14%, teve o seu contrato suspenso ou em 12,7% foi demitida. A significativa perda... Desembargador, o senhor tem 5 minutos. Essa significativa perda nas provedores familiares oferece, portanto, uma difícil realidade somada ao excessivo número de desempregados. Questões de maior relevo avultam nos fins da economia depender de modo decisivo de as famílias recuperarem em breve tempo, portanto, a sua capacidade de consumo e a tendência ao subendividamento ser evitada. Já se falou de que a pesquisa da Ordem Economista do Brasil elucidou que o retorno dessas famílias com o adimplemento das dívidas, a economia poderá voltar a se movimentar com suporte de acréscimo de cerca de 555 bilhões, que corresponde a 7,6% do PIB nacional. Então, quando 61% das famílias brasileiras que estão endividadas ou superendividadas reencontrarem os insumos de qualidade de vida, o país poderá, portanto, retomar com segurança a normalidade da sua economia. Eu queria alguns dados a destacar dos problemas sociais, inclusive com relação ao próprio Bruno, ao próprio capítulo do CDC, mas eu queria lembrar, no plano da atividade jurisdicional, o acordo pioneiro da 11ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, na apelação civil de número 991, 06-054-960, onde relatou o então desembargador Moura Ribeiro e atual presidente da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse julgamento de 30 de setembro de 2010, se reconheceu que a grave doença de um filho acometido por leucemia é fato que desconcerta a vida financeira de qualquer família e serve para caracterizar o caso fortuito, permitindo, portanto, o afastamento da mora dos devedores em período da moléstia. Esse acordo é paradigma, porque foi o primeiro julgado na justiça brasileira que introduziu nos julgamentos a teoria do capitalismo humanista. Eu quero encerrar, portanto, a dizer que o direito, na sua autonomia, dentro da atual sociedade complexa, notadamente a de consumo, não pode ficar estranho da realidade social como um fato jurídico e ao instrumentário dos problemas da pós-pandemia. E o melhor direito será, portanto, a vizinhança, portanto, com a edição da Lei
extraída do PL 3515, de inspiração no seu anteprojeto, formulado por nossa querida mestra Cláudia Lima Marques. Nele, então, a pessoa do consumidor como capital humano deve ser preservada como o melhor capital da economia. Somente assim será o subendividamento afastado do quadro recessivo da economia das famílias do país e expurgarão elas, finalmente, a mora de suas próprias vidas deficitárias. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecendo a essa, na pessoa do seu diretor, Dr. Rony Duarte, pela honra nossa participação nesse evento. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, desembargador Jones, pela sua presença, marcando a presença do Nordeste nesse painel. Muito obrigada. Passando, então, de imediato a palavra ao doutor Roberto Pfeiffer, que traçará o perfil do superendividamento brasileiro e dados macroeconômicos, mostrando a importância da aprovação do PL 3515, 2015. O doutor Roberto Pfeiffer terá 15 minutos para sua explanação. Ele é professor da Faculdade de Direito da USP, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, procurador do Estado de São Paulo, chefiando a consultoria jurídica da Secretaria de Justiça, e um excelente advogado consumerista das causas consumeristas. Um prazer ter você aqui, doutor Roberto. Passo a palavra de imediato para não perdermos tempo. Muito obrigada. Bem, eu que agradeço, uma imensa honra estar nesse painel, especificamente, né, lá da minha querida amiga e grande inspiração do direito consumidor, a professora Cláudia Lima Marques, ao lado do desembargador Jones Figueiredo, também uma referência no direito civil, e mediado aí, né, com mãos de fada aí pela nossa querida Maria Miranda, a presidente aí do Conselho Federal na parte de consumidor da OAB Nacional. Então, agradecer aqui imensamente estar nesse congresso, que é um enorme sucesso, né, já o maior evento jurídico virtual, né, do mundo, né, pelo número de inscritos. E, então, agradecer então, a todos que se inscreveram, em especial aqueles que nos prestigiam com a sua observância desse painel específico. Então, coube a mim, então, primeiro, destacar quais são alguns números de superendividamento que demonstram quão dramática é essa situação, quão a importância disso para a economia nacional, não apenas para as pessoas que sofrem o superendividamento, isso já seria suficiente, obviamente, né, para ter essa preocupação, mas isso é muito importante para a economia nacional e, particularmente, como isso está muito referido a uma questão emergencial, ou seja, ela está absolutamente relacionada com a pandemia de Covid-19 e tem um ar emergencial que demanda, consequentemente, uma atuação do Congresso Nacional. Vemos o nosso Congresso Nacional tão atuante com normas emergenciais e está aí uma situação que ele realmente necessita intervir. Então, em primeiro lugar, então, muito foi falado aí dos dramas, né, individuais, o quanto isso desestabiliza uma família, justamente o fato de uma pessoa, por um acidente de vida, ou seja, por algo que ela não esperava, um desemprego, uma perda de renda, ou uma morte ou uma doença familiar, ela não ter condições de pagar o total das dívidas dela, né, não tem nem patrimônio nem renda, ressalvado aquilo que seria o mínimo existencial, né, que vem do direito francês, do direito europeu, de uma certa maneira geral, fazer frente às suas dívidas. E o que acaba então, desestabilizando toda a família e acaba desestabilizando também a própria economia. Por quê? Porque o fato dela não poder pagar esses valores faz com que uma série de credores nada recebam. E eles não recebendo, ainda mais numa situação atual, né, isso também acaba tendo problemas para gerar a economia como um todo. Quais são alguns dados que demonstram o quanto isso piorou com a pandemia? Então, o primeiro dado é um dado da Confederação Nacional do Comércio que mostra as dívidas das famílias brasileiras. E houve uma piora. Já havia
vindo num crescendo e agora batemos sucessivos recordes, né? Em maio, chegamos a 66,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Lógico, nem todas necessariamente são super endividadas, mas o fato dela ter uma dívida, se houver um acidente de vida, ela pode se tornar, então, também um super endividado. E já há vários dados macroeconômicos que demonstram que há um aumento, então, do inadimplemento. Então, por exemplo, um dado de que mais de 90 milhões de brasileiros, mais de 90 milhões deixaram de pagar alguma dívida. Ainda não necessariamente entraram no superendividamento, mas já tem o inadimplemento, já acende aí o sinal amarelo. E por que isso está tão relacionado com a pandemia de Covid-19? É justamente porque dois fatores muito comuns dos acidentes de vida, que já foram retratados, estão acontecendo, infelizmente, e tendem a piorar, que são o desemprego, a perda de renda, né, e sem contar a própria doença. Então, essas pessoas acabam, então, podendo incorrer no superendividamento. E seria a situação atual suficiente para fazer frente a ela? Não. Ou, usando aí uma analogia com a pandemia, teríamos os remédios e a vacina suficientes? Não. Por quê? Há um grande esforço da jurisprudência, não se nega que o Código de Defesa do Consumidor tem muita flexibilidade, mas não tão largamente. Então, vou dar dois exemplos dessa insuficiência. Então, temos alguma jurisprudência? Sim. Não, o desembargador acabou de citar a Acordo dos Pioneiros, poderíamos fazer referência a precedentes do Superior Tribunal de Justiça que limitam, por exemplo, a 30% o patamar de dívida, né, e o restante seria endereçado ao mínimo existencial da pessoa, pelo menos no caso concreto analisado. Temos algumas normas, como portarias internas, como do INSS, né, que fixam aí entre 30% e 40% de consignados, mas isso ainda é pouco. Né? Por quê? Porque isso não, primeiro, não é sistematizado e depende, então, de casos jurisprudenciais. E a gente teria que ter uma regra uniforme. Então, essa jurisprudência ainda é muito pequena e não dá conta de tudo que é necessário. E em segundo lugar, várias iniciativas pontuais, como a professora Cláudia Lima Marques falou, por mais que sejam extremamente bem-sucedidas, elas são voluntárias, ou seja, depende tanto das instituições públicas lançarem o programa, mas que até temos instituições muito comprometidas no Brasil com isso. Mas o problema é que os credores também necessitam voluntariamente aquecer com o sistema. E num sistema de negociação coletiva, se um credor não for, já pode frustrar por completo a possibilidade, então, de sucesso dessa renegociação desse plano de pagamento. Então, por isso, não há um remédio adequado para se fazer frente ao superendividamento. E vou mais longe, né? Temos também que ter uma vacina, né? Qual seria a vacina? A vacina atende pelo nome de crédito responsável. O que seria o crédito responsável? Ele combina, por um lado, que só se empreste para quem tem condições de tomar o empréstimo e que dê a ele as informações adequadas sobre, por exemplo, a quantidade de juros e outros encargos que vão incorrer e jamais se faça uma publicidade enganosa, como, por exemplo, prometer juros zero, ou então prometer crédito negativado, algo que jamais deveria ser feito, né? Porque se a pessoa já está negativada, isso é um sinal, né? Como se fosse uma febre, né? Demonstrando que ele não terá condições de pagar a nova dívida também. E onde está, então, tanto essa vacina quanto esse remédio? Está no projeto de lei 3515,
Por quê? Porque ele traz a noção de crédito responsável, ele só vai permitir que se faça jus ao tratamento o consumidor de boa-fé, que é o outro lado dessa moeda, ou seja, apenas aquele que tomou a dívida com condições de pagar no momento em que tomou a dívida, e traz, então, regras deixando mais claras as informações que têm que ser prestadas, deixando muito mais clara também publicidades que são consideradas enganosas ou abusivas e cláusulas também que podem ser consideradas abusivas. E que viria, inclusive, num ótimo momento. Por quê? Porque temos agora, com diversas medidas do Banco Central, muita liquidez no mercado para empréstimos, principalmente para empréstimos a pessoas com boas garantias, que seriam, então, os empréstimos, por exemplo, de natureza consignada ou com lastro em automóveis e imóveis. Ou seja, então, o perfil do superendividado, antes do superendividamento, casa muito, né, com o que os bancos procuram para dar empréstimos. Então, diversas medidas macroeconômicas deram bastante liquidez, né, cerca de 800 bilhões nas mãos dos bancos para empréstimos, não apenas para consumidores, para empresas também, mas para muitos consumidores. E mais do que isso também, estamos vizinhos de se abrir uma maior concorrência aos bancos, né? Então, já temos as fintechs, mas haverá agora o chamado Open Banking, né? Ou seja, paulatinamente uma série de informações detidas pelos bancos têm que ser compartilhadas, caso haja aquiescência do consumidor, com outras instituições financeiras, dando maior possibilidade de concorrência para essas instituições financeiras. E o que queremos é que essas instituições financeiras novas, que cheguem nesse mercado mais aberto, cheguem com as melhores práticas e não com as piores práticas. Então, por que elas não chegarem já educadas com as prescrições do projeto de lei 3515? Seria, então, um bom crédito. Elas chegariam num mercado mais concorrencial e num mercado de crédito responsável. Então, essa é a vacina. E temos principalmente o remédio, que é para as situações de superendividamento, não dependermos de voluntarismos, não dependermos de feirões de crédito, que por mais que sejam instrumentos bons, eles nunca são os mais adequados, né? Porque você negocia, como a professora Cláudia falou, negocia com um credor e deixa de pagar o outro, então isso acaba, ele não vai sair daquela situação. E podemos, então, estabelecer um sistema então, de uma renegociação de dívidas com um plano de pagamento com as melhores práticas mundiais, né, que são as práticas europeias e mesmo as práticas americanas, né, que cada vez mais também convergem para esse plano de pagamento, né, são cada vez maiores as situações, mais amplas as situações onde não se dá um perdão total de dívida e se exige, sim, a realização de um plano de pagamento. E um último dado... Doutor Roberto, 5 minutos. Perfeito, vou até usar menos, né, para até podermos ter algum debate, né? Então, consequentemente, então, devemos, então, engrossar o coro daqueles que apoiam o projeto de lei 3515, e eu vou dar mais 2 argumentos para isso, né? Então, um já foi muito falado, que é essa possibilidade, então, de, a partir do momento em que, de uma forma muito organizada, ordenada, o consumidor passa a pagar, como não há um perdão de dívida, muitos credores que nada receberiam, né, porque ele está negativado e não tem patrimônio, vão receber valores, e sem contar que, como ele vai resguardar ao mínimo existencial, isso vai ser aplicado em vários setores da economia, e principalmente de pequenos e médias empresas, isso vai inundar, então, né, como a professora Cláudia falou, né, vários, a partir do laudo econômico, muito dinheiro na economia. E para finalizar, um outro argumento. A economia mundial ela é muito baseada no consumo, e a economia brasileira ela tem uma matriz de consumo muito importante. Mais de 65% do PIB brasileiro é composto pelo consumo, né, que são, então, as famílias consumindo. E, obviamente, um superendividado é alguém alijado do mercado de consumo. A reinserção dessa pessoa no mercado de consumo auxilia o movimento econômico. E sem
consequentemente, a gente só vai sair dessa terrível crise que entramos, né, que é uma crise sem precedentes econômicas, uma recessão que vai ser superior a 10% se reativarmos o consumo. E o projeto de lei, então, se casa perfeitamente com isso, ele auxilia, sem a necessidade, inclusive, de inserir dinheiro público, ele permite, então, que os consumidores possam auxiliar a que nós saiamos, né, a partir do ano que vem, da terrível recessão que entramos como outro efeito colateral. Então, tudo converge para a necessidade, então, de apoio a esse projeto 3515, que, além de tudo que já foi falado, tem uma enorme vantagem. É um projeto maduro, ao contrário de muita legislação emergencial, que, às vezes, né, no afã de se resolver, não se busca as melhores práticas. É um projeto que foi muito discutido antes de ser enviado o anteprojeto para o Congresso Nacional, né? Tive a honra de fazer parte da mesma comissão da professora Cláudia, como dentro do Congresso Nacional foi amplamente discutido no Senado, amplamente discutido na Câmara, então reúne condições maduras de ser aprovado. Então, com isso, mais uma vez agradecendo a imensa honra de estar nesse Congresso, que é um retumbante sucesso, eu convido a todos que nos assistem para engrossarem o coro daqueles que apoiam o projeto de lei 3515 com a hashtag aprova PL 3515. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Roberto, a sua maravilhosa explanação e esclarecimentos sobre a questão do sobreendividamento, inclusive sobre o PL 3515. Como ainda nos resta alguns minutos, vamos aproveitar esses minutos, e eu gostaria de levantar uma pergunta. Qual a importância do PL 3515, de uma forma para os três, para que os três, de uma forma bem objetiva, me respondam, qual a importância do PL 3515 para a aprovação desse PL com a máxima urgência? Eu coloco essas indagações para que os três, em um minuto, me respondam, para todos que estão nos ouvindo. Doutora Cláudia, por favor, comece. Eu agradeço o prazer de escutar os colegas, né, e gostaria de responder duas dessas perguntas, né? Por que não foi aprovado? Eu acho que realmente 8 anos estamos discutindo esse projeto, né? Ele é muito inovador, ele assusta de certa forma, mas eu acho que a pandemia trouxe uma clareza pandêmica, não é? Como diz Boaventura de Sousa Santos, uma clareza da necessidade da sua aprovação. E o desembargador Jonas Figueiredo nos mostrou a importância social dessa aprovação. Eu queria compartilhar um dado, né, que 81,7% desses consumidores ganham de 1 a 3 salários mínimos, então eles têm extrema dificuldade de renegociar sozinhos, né? E o que nós podemos fazer? Eu acho que o professor Roberto Pfeiffer muito bem demonstrou a importância desse projeto, né? Nós podemos realmente todos responder essa enquete que tem no site da Câmara de Deputados, né? Votando a favor do projeto, e levantar essa hashtag do Brasilcom, né? A hashtag aprova PL 3515 para os nossos deputados. Está na mão do eminente presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e esperamos tocar os corações destes eminentes deputados, né, e de todos os parlamentares para a necessidade urgente, em frente à pandemia, de aprovação do PL. Muito obrigada, doutora Cláudia. Por favor, desembargador Jonas. O PL, introduzindo o tratamento do subendividamento no Código de Defesa do Consumidor, representa uma conquista social, notadamente porque 92 e poucos milhões de pessoas ganham, como o Cláudio disse, menos de que 3 salários mínimos. E é exatamente por essas dívidas que são pagas. Na verdade, o que o projeto traz é uma consciência social a consumo responsável, mas, sobretudo, ao responsável. A responsabilidade do fornecedor do crédito, pelo fato do crédito concedido a quem tenha condições de adimplemento, é uma representação não somente social, mas civil.
porque induz um crédito que, na verdade, induz um crédito fácil e não pode realmente a tamanha proporção dessa. E é um projeto que vai colocar realmente a relação consumerista em patamares de dignidade das pessoas. Esperamos que aconteça no aniversário dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigada, desembargador. Eu espero que seja antes, desembargador, antes de setembro, né, doutora Cláudia? Nós queremos urgência. Doutor Roberto, por favor. Então, além de tudo que foi falado, então, o caráter humanista, né, porque temos que resgatar essas pessoas, né, para que elas possam, então, voltar a ter uma existência digna, além da questão econômica, né, porque isso é tão essencial para a economia nacional, isso também, nós que sempre fomos pioneiros aqui no Brasil, né, desde a edição do Código de Defesa do Consumidor, também temos que, então, um compromisso com o melhor direito, né? Então, um compromisso com aquilo que, como a professora Cláudia falou, né, a OCDE, o Banco Mundial, né, até o Banco Central recomendam, então a gente precisa dessa atualização. Então, a nossa legislação não dá conta de algo muito essencial, né, que é, então, a criação então, categórica do crédito responsável e esse plano de pagamento que vai ser tão bom, né, para todos, porque, como eu disse, vários credores que não receberiam passarão a receber e os consumidores conseguirão, então, ter um padrão de consumo adequado. Então, efetivamente, há uma necessidade dessa aprovação, até para uma modernização, então, da nossa legislação e uma preservação do nosso poder judiciário, porque a gente deve ao nosso poder judiciário uma preservação. Por que preservação? Porque muitas vezes ações revisionais que são propostas pela impossibilidade do pagamento da dívida. Às vezes nem é um problema exato com a origem da dívida, é justamente buscando-se uma renegociação. E a gente tem que preservar o Poder Judiciário, né, porque ele já tem demandas em excesso aqui no Brasil. Então, vamos colocar na chave certa. Esse plano de pagamento, então, serviria para, efetivamente, aquelas situações que demandam uma renegociação. Vai haver uma maior clareza nas cláusulas abusivas para as revisionais serem revisionais de fato, né, e poupando o judiciário de tantas ações que às vezes não dão em nada, e essas renegociações, inclusive, podem ser extrajudiciais, como o CNJ tanto vem investindo. Então, abre-se aí uma oportunidade, inclusive, de se explorar mais as renegociações extrajudiciais. Muito obrigada. Então, agora, porque estamos encerrando, nós estamos no limite, e eu quero agradecer muito e desejo que esse PL 3515 seja aprovado com máxima urgência. Estamos todos nós, advogados consumeristas, lutando por isso, junto com todas as instituições, e, com certeza, teremos a sensibilidade dos nossos parlamentares para a aprovação do PL 3515. Quero parabenizar e agradecer a todos os palestrantes por suas brilhantes falas. Reiteramos a importância da aprovação do PL 3515. Agradecemos e parabenizamos o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, e do presidente da ENA, da Escola Nacional da Advocacia, o Rony Duarte, por esse evento magnífico, que tivemos mais de 100 mil inscritos, realmente um dos maiores eventos digitais do mundo. Estamos todos de parabéns, nós fazemos parte do sistema OAB, somos da magistratura, enfim, todos aqueles que fazem parte da justiça, estamos de parabéns, porque todos nós estamos aqui participando desse grande evento. Então, agradeço à doutora Cláudia, ao desembargador Jones, ao Roberto, por esse momento especial. E, em nome de todos os membros da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, agradecemos ao presidente da OAB, ao presidente Rony, e a vocês também por estarem nos proporcionando esse momento tão maravilhoso e falando sobre um tema tão importante hoje, que é o superendividamento. Muito obrigada e boa noite a todos vocês. Muito obrigada.